Bom, gente, mais um vídeo aí para análise, né? Dessa vez, questão do Banco Master. Você está acompanhando aí? Como é que tá essa situação? Tá muito interessante. Para mim não surpreende muito, porque do jeito que a coisa se dá no nosso país, isso na verdade é o que se espera que aconteça, né? Pelo menos essa é a sensação que me dá, né? Tamanho é o envolvimento em relação ao nosso judiciário, em relação aos poderes, a privilégios. E para mim tudo é um pouco escancarado. Eu achei esse vídeo, eu analisei esse vídeo, eu achei ele muito interessante e eu quero trazer minha análise, né, a conclusão em relação à minha análise sobre esse vídeo. Então aproveita e se inscreva, meu canal é bem pequeno, mas de qualquer forma, se você se inscrever e clicar no gostei aí, comentar, vai ajudar bastante no alcance. Eu achei esse vídeo bem interessante, né? E conforme ao decorrer eu vou dando minhas opiniões em relação ao que eu acho sobre isso. Falando de Banco Master, parece que esse daqui é o tipo de merda que quanto mais mexe, mais fede. É um cocô meio fresco, né, cara? Que assim, tudo que. Quanto mais você olha, mais coisa aparece. E todo o processo, tudo que tá acontecendo é meio esquisito só pela maneira mesmo como tá acontecendo. Primeiro, que tá com foro privilegiado, né? Estaria com foro privilegiado porque teria alguma ligação com o Rodrigo Bacelar. E aí essa teria sido a desculpa para colocar no STF. E aí agora o cara que é o relator é meio que ligado com o Daniel Vorcaro, com as coisas lá. Viajou de jatinho com um advogado do executivo do Banco BRB que tentou comprar o banco. Então, assim, é um emaranhado até complicado de desenhar, descrever, assim, em poucas palavras, porque, de fato, quanto mais você mexe, mais se descobre, né? E agora a gente tá vendo, por exemplo, que o Lula teve uma reunião com o Vorcaro, com o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, no final de 2024, que gastava, o quê? R$1 milhão por mês no cartão de crédito, né? E, bom, papo do Lewandowski, do escritório do Lewandowski ter recebido R$5 milhões do Banco Master. Tem uma crise gigantesca rolando, um barata voa que ninguém sabe direito o que a gente não vê a galera mais identificada com a esquerda falando muito disso, porque todo mundo supõe-se que a galera tem o rabo preso aqui. A gente também não vê a galera mais identificada com a direita metendo, assim, entrando e denunciando alguma coisa com vontade. Não, eu vou botar ele para terminar, para concluir a fala dele. Porque provavelmente tem o rabo preso, então a gente tá vendo acontecer diante dos nossos olhos uma coisa que tem todo o potencial para ser uma lava-jato, até maior. Né? Não, então, né? Mas por que a esquerda dá a impressão de que a esquerda não tá falando? A esquerda tá falando, né? Mas o que acontece? O que eu entendo desse cenário aqui? Primeiro que o PT, né, com base nesse assunto de direita ou esquerda, primeiro que o PT, ele puxou toda a esquerda para ele. Então o PT domina a esquerda. Esquerda no Brasil é o PT. Se você analisar, se você assistir o vídeo de análise que eu fiz do debate do Zema com esquerdistas, o Zema chama aquelas pessoas, ele trata aquelas pessoas como petistas. Então, no imaginário da direita, já está muito bem cristalizado que a esquerda é o PT. E é só isso. E aí, como o PT puxa a esquerda toda para ele, e ele é aquela coisa da coleirinha, né? E só eles podem se manifestar, falar. Se a militância for mais aguerrida, for mais à frente, eles puxam a coleira e põem o gado ali para o gado não ir muito adiante, eles não perderem o controle do gado. Então o que eles fazem?
O Lula fala algumas coisas, o Haddad fala algumas coisas, outras pessoas falam algumas coisas, e a imprensa deles é que começa a trabalhar, né, em várias esferas. Eu já falei aqui alguns canais que a gente vê pelo YouTube. A gente sabe que né, o mais ligado ao PT, e tem outros que eu tenho uma desconfiança. Mas como eu não tenho como provar, então dá a impressão de que é um trabalho de várias frentes. Então eu pego a informação, vejo um pouco o que cada um está falando, e aí eu concluo. Porque a militância mesmo não está fazendo nada, não tem ninguém na rua. Quem está indo na rua é aquele pessoal lá do MBL, do Partido Omissão, que é o Estado omisso. Eles foram. E aí fica até feio para a esquerda, né? Porque a esquerda fala, a direita, empresário, e aí tem uma coisa escandalosa envolvendo o banqueiro, e a esquerda não está na rua. Quem está na rua é o pessoal do MBL. Que lá na frente depois pode se utilizar disso. Olha, a gente estava lá. A gente não viu vocês lá. Olha que prêmio que a esquerda está dando, né? E a direita, bom, a direita a gente já esperava, eu pelo menos já esperava, que não fosse realmente, né? Uma vez que algumas figuras aí do Centrão, né? Ligados à esfera dessa direita aí mais extrema, tá envolvido, tipo Ciro Nogueira, né? Eles não vão falar, né? E aí fica nisso. Então aí a gente vê a esquerda não tá fazendo, né? Eu acho absurdo, tinha que estar na rua. Tá dando um prêmio de lambuja aí pro MBL aí lá na frente, né? Com o partido deles aí, chegar e falar num debate, ó. Vocês são de esquerda, mas quem tava lá era a gente. E eu acho que tem que criticar sim, tá? Né? Quer dizer que é o PT, é de esquerda, não critica, né? Mas é por isso que o Lula aí faz um monte de coisa estranha nesse governo dele e ninguém fala nada, né? Parece que o problema não é fazer coisa que prejudique os outros. É quem está prejudicando. O que é que tu vê nisso, Tramonta? Eu sinto mau cheiro. Tem um esgoto passando assim. Tem umas coisas boiando no esgoto. E tem todo mundo com medo. Porque todo mundo está preso de alguma maneira nessa história. Essa história é inacreditável, né? Porque assim, né, Igor? Você monta um estúdio aqui, Flow. Aí eu chego para você e falo, Igor, eu tenho esse microfone para vender, cara. Ele vale... Quanto custa esse microfone aqui? 4 conto. 4 conto. Cara, esse aqui é um microfone especial que vale R$1 milhão. Aí você fala, pô, Tramonta, eu vou te pagar R$1 milhão e vou botar como valor da minha empresa e vou vender por R$20 milhões. O Banco Master fez isso. O Banco Master foi criando um mundo em cima do vazio. Ele comprava créditos podres, ou seja, dívidas difíceis de receber, e registrava como valor altíssimo e revendia no mercado por um valor altíssimo. Então ele foi sendo inflado um tempo, inflado. Agora, junto disso, o sabido do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, foi tecendo uma rede de apoios na justiça, no legislativo e no executivo. Pois é, né? O cara fez uma rede de apoio. Olha que curioso, né? Como é a nossa democracia? Como é que... Olha como funciona a política do nosso país. Porque se ele está lá entranhado em todas as esferas do poder, nos 3 poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo, talvez nem tanto o executivo, porque eu não vejo o Lula, assim, o governo Lula, assim, muito envolvido nisso diretamente com o executivo. Acho que quem estiver falando isso está dando uma forçada, porque está ficando muito feio. Porque tá parecendo uma coisa assim, muito bizarra. Umas conexões. E aí começa a ser uma coisa estranha.
É porque, veja, eu sou de esquerda, mas eu critico a esquerda. Eu critico esse governo Lula. Eu não acho que é um governo legal, né? Muito petista aí acha maravilhoso, eu não acho. Acho que ele não cumpriu de tudo que ele falou, né? Que me fez, inclusive, votar nele, ele não cumpriu. Então eu me sinto até meio enganado. Mas isso já é comum, né? Aqui no Brasil. Então perceba como ele se entranhou entre o legislativo e o judiciário. E aí eu pergunto, né? Pô, eu tô aqui cheio de problema também. Eu também quero me entranhar aí, no judiciário, no legislativo. Se eu for lá no judiciário, no legislativo lá, quiser conversar com alguém lá sobre um problema que eu estiver passando, sabe que eles vão me receber? Porque esse cara aí, esse Daniel Vorcaro, que até esse escândalo aí na fila do pão não ia saber quem é, o cara tem contato com todo mundo. O cara... Tipo, todo mundo assim, né? Com o judiciário, então, botou três no bolso, né? Ah, mas o Lewandowski, mas não interessa o Lewandowski. Quando eu olho para ele, eu não vejo o ministro da Justiça. Eu vejo um cara que trabalhou no judiciário. Porque o ministro da Justiça é muito pouco. Ele ficou muitos anos no judiciário. Não tem como comparar. Veja isso, hein? Aí você vê, né? É o patrimonialismo, né? Ou não é? Quer dizer que o cara chega lá e trata o troço como se fosse dele, né? Ah, vem cá, vamos fazer negócio. Ah, vou tentar provar uma lei aqui para te ajudar. Que coisa, hein? E veja que a sensação que eu tenho é de desmoralização total desse judiciário, né? Que moral esse judiciário tem para julgar alguém? Talvez é por isso que a esquerda esteja quieta, né? Porque a esquerda tá debaixo da guarda do PT e é o judiciário, né? O PT não vai bater de frente, não bate de frente com ninguém, né? Não, não tem essa pretensão de politizar alguém. Então fica tudo por isso mesmo. Né? Eu fiz uma listinha de coisa aqui. O cara gosta de fazer listinha, porque listinha a gente não esquece. Né? Você só vai consultando assim. Ó, e se tu quiser comentar alguma coisa junto com a gente, manda aí o teu Live Pix, tem aí o QR Code, tem aqui na descrição também, fica à vontade. E é isso aí. Quero ver a tua listinha. Ó, o Master fraudou créditos de 12 bilhões de reais que foram vendidos para o Banco de Brasília. Tá. Não consigo entender por que Brasília, que é um distrito federal, tem direito a um banco local. Mas enfim. Depois o Banco de Brasília tentou comprar o Master. Aí o Banco Central vetou, porque já tinha percebido que tinha muita operação que estava fugindo ao padrão e que mostrava que o banco não estava em boas condições financeiras para bancar isso aí. Como é que Quando o Banco Central, só fernando esse pedacinho, quando o Banco Central vetou o negócio, o Vorcaro foi lá falar com o Jacques Wagner, líder do governo, senador. Olha o cara do PT aí envolvido. Olha isso. Cadê a esquerda para cobrar isso? Cadê a esquerda para cobrar isso? Exigir uma explicação desse cara, que é um figurão aí do PT. Não tem, né? Não tem. É porque o dono não ordenou. E ele indicou Lewandowski como sendo um bom consultor. O Vorcaro consultou Michel Temer, Lewandowski, Guido Mantega, né? Guido Mantega, ex-presidente do
do Banco Central, ministro da Fazenda. Aham. Eu tô fazendo uma série, um pouco de confusão aqui. Esse é Mas, da... enfim, aí ele foi, aqui, ó. Procurou o Temer, procurou Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, procurou Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, para destravar o negócio. Eles não conseguiram destravar, mas eles já faziam parte do Conselho Consultivo do Master, que já era um banco podre. Gente, olha só. É por isso que quando aparece tem esse caso terrível do cachorro, pegaram um animal lá, tava na dele lá no canto, maltrataram um bicho, foram viajar. Mas o mais surpreendente de tudo isso, ou talvez nem tanto, talvez nem seja tão surpreendente assim, é que a juíza que ia julgar o caso conhecia todos os envolvidos e ela se viu como não tendo condições de continuar no caso porque ela conhecia todos os envolvidos. Quem está tendo privilégio na nossa sociedade? Porque isso para mim escancara muita coisa. E talvez seja por isso que essa militância do PT não está indo na rua. O PT está segurando. Porque se for, aí vai ter que começar a criticar mesmo um troço, né? Ou será que é medo, né? Porque tem um cara do PT envolvido, né? Olha, sinceramente, eu não sei se a gente pode esperar mais alguma coisa do PT, não. Eu não sei. Eu acho que tá na hora, né, de passar aí, né? Bastão, vai, aposenta. Mas duvido que eles façam isso. Duvido. Lutaram muito para chegar ao poder, né? Vão largar, ninguém vai largar poder assim a troco de nada, né? Como é que esses caras que têm tanta importância e que se vendem tanto como sendo pessoas da maior, a mais ilibada seriedade, se botam, se misturam com mau cheiro? Conta pra mim. Ou estão só interessados no dinheiro, porque a grana é pesada, ó, você vai ser meu consultor, a grana é pesada. E não vou falar pra ninguém, mas você vai usar suas relações, a sua teia de relações para me ajudar aí, pô. Se você vai ser meu consultor, eu vou te contratar. Sim. Você vai usar tudo que você sabe, teus conhecimentos pessoais, teus conhecimentos jurídicos, né? Olha, e pior que eu não duvido, hein, que o teor da conversa fosse ser isso daí, tá? Eu não duvido, não. A gente não sabe aí nos bastidores como é... A gente soube como o Bolsonaro trata o troço dele, né? E vazou a reunião lá. Mas assim... Pô, sinceramente... Eu acho que o teor da conversa deve ter sido isso daí mesmo. Entre eles ali, né? Então esse é um dos aspectos. Quem é que botou dinheiro no Banco Master? Entre outras coisas, prefeituras, os espertos, muitas prefeituras e a Rio Previdência, no Rio de Janeiro. A Rio Previdência já tinha sido dito que o Banco Master estava mal das pernas. A Rio Previdência botou 960 milhões de reais, que é dinheiro para pagar aposentado e pensionista. Olha isso! Olha o desrespeito com o aposentado, com o pensionista. Gente, que absurdo! Viu? Ó, sinceramente, vamos trazer... Vamos parar com esse troço de direita, esquerda. Vamos trazer para uma coisa mais material. Vamos olhar para a Constituição. Você para pensar que esses dias aí eu estava até refletindo sobre isso. E a gente está numa situação muito parecida, né, com o pessoal religioso, não é? E para pensar. O evangélico tem a Bíblia. O religioso, ele usa a Bíblia, né? Porque ele diz que ali está ensinamento de Jesus para salvação, que é uma relação de fé. Para mim é uma coisa muito individual. Eu acho que cada um tem o direito de ter a sua. Mas veja bem, que quando esse pessoal é evangélico, por exemplo, eles não leem a Bíblia como tem que ler, não.
Acho que, na verdade, eles mal leem a Bíblia. Talvez eles peguem um parágrafo só, um versículo ali, lê uma passagem bem rápida, que não quer dizer também nada. Que é a mesma coisa que você abrir um livro de aventura e ler qualquer parágrafo ali, pronto. Nem parágrafo é, né? Às vezes é 3 linhas. E eles não sabem, e eles estão ali, né, enganados. Perceba que é a mesma coisa. Porque a gente não tem acesso à Constituição. Eu já falei disso. Mas não é que a gente não tem acesso, eu estou falando acesso fácil. Não tem. Porque a impressão que me dá é de que não tem o mesmo acesso para eles poderem fazer o que eles quiserem. E aí não tem como cobrar. Como é que você vai cobrar se você não instrui a sociedade, a população, a compreender a Constituição, a respeitar? E a impressão que me dá é que é tipo assim, não, olha, tem... quem quiser se informar, corre atrás aí. Procura. E não incentiva. Né? E aí tu começa a botar mais ideias, assim, que a população começa a aderir, um discurso. E tu distorce aí o mundo, né? Você distorce a realidade e começa a trazer para uma outra coisa. Aí tu transforma uma coisa que nem era botada em prática e já põe uma outra. Porque na Constituição não diz isso, né? Quando tu entrar lá, tu vai ser patrimonialista, você vai sentar lá no cargo. Lá diz que o Estado tem que cuidar de todo cidadão brasileiro, tem que fornecer educação, saúde, oportunidade. Mas é muito difícil. Pô, então muda a Constituição. Eu acho que, na verdade, é mais fácil mudar a mentalidade aí desses políticos. Ou talvez não, né? A gente tem que pegar e tem que ler isso, tem que ir atrás, tem que cobrar desse pessoal. Porque se a gente começar, direita e esquerda é uma coisa assim, muito direita e esquerda. Pega pro concreto, ou direita e esquerda, a Constituição é essa. Brinca aí de direita ou esquerda, mas segue isso aqui. Tu não pode chegar, falar que respeita isso e chegar lá na frente e fazer outra coisa. E daí tu tá mentindo, tá enganando. Tá sendo picareta. Trambiqueiro, sei lá. Nome que você quiser dar pra isso. Então quer dizer, não tem respeito, né? Nem que a pessoa velha e trabalhou, aposentado, que já tem uma vida difícil, né? Aí vai, né? Num governo de um cara de direita. Olha o que acontece aí. Então a imprensa parece que está querendo botar mais da esquerda dentro, né? Já tem esse figurão aí do PT já envolvido. Mas eu não acho que o Lula mesmo, esteja realmente envolvido com isso. Acho que é mais um entorno, né? Agora o banco quebrou, foi liquidado. Quem que vai bancar isso? O governo do estado que vai dar dinheiro para o Rio Previdência? Depois ele vai pedir lá para o governo federal. Tem umas prefeituras do estado de São Paulo também que botaram dinheiro lá. São Roque, Cajamar, Araras, Santo Antônio de Posse. Tem que ver quem são os prefeitos desses lugares. É de direita? É de esquerda? E se for de direita não me surpreende. Mas pior que para mim, a gente está numa situação da política tão complicada, né? Que é essa coisa aí de não ter acesso à Constituição, que daí eles deitam e rolam. E eu não me surpreendo se aparecer um cara de esquerda aí. Não me surpreendo. Santa Rita do Oeste compraram fundos de previdência. Todos, né? Tem fundos de previdência e compraram letras financeiras, ao todo 218 milhões de reais. Virou pó, amigo. E agora? Quem é que vai pagar aposentado e pensionista nessas cidades? Queria perguntar para o prefeito de São Roque, cidade importante de São Paulo,
Quem é que contou para ele que o Banco Master era um bom negócio? O Banco Master afirmava que pagava 140% do CDI, desculpe esses termos, né? São medidas que definem o valor do que você vai ganhar, o que você vai... Qual vai ser a rentabilidade. Grosso modo é assim. 140% do CDI, ninguém paga isso, é 100% do CDI. Ou seja, não dá para desconfiar que tem algo de errado nisso? Não, né? Botaram dinheiro. E agora? Quem é que vai bancar isso? O prefeito vai chegar diante da população e falar, eu errei, peço demissão. Aqui ninguém pede demissão, né? Nem o Toffoli. Esse é... E o Toffoli, cara? Explica pra mim uma coisa. Gente, como é que pode, né? O Toffoli, ele era um cara que ele trabalhou pro PT. O Lula arrumou um troço lá pra ele por indicação de outras pessoas. O Lula botou esse cara lá. O Lula foi preso, o cara não deixou nem o Lula ir visitar lá. Acho que o irmão dele faleceu. Nem o enterro ele liberou. Eu tenho, assim, uma suspeita do que tenha sido isso, né? É aquele cara lá que se vislumbra com poder, né? O cara vai lá, tá numa situação ali, pô, a vontade de querer ser um reizinho, né? Mas eu não tô falando assim que é um problema dele. Isso é uma coisa do ser humano mesmo. Todo mundo quer ser um reizinho, né? Ter um privilégio, ser um reizinho, ser alguém acima dos outros, né? Outro dia eu analisei, tem vídeo aqui do empresário, né? Falando que totalitarismo para ele é monarquia. Imagina, né? Distorcer os conceitos só para ele poder se encaixar e... Então isso é coisa do ser humano mesmo. É a ganância, é o poder, né? Por isso que eu acho que o PT não... Eu tenho uma tese, né? Acho que daqui a alguns anos o PT vai virar tipo um PL. Que agora eu ainda vou trazer análise. Eu já tô vendo esse material aqui. De um debate aí que a esquerda já tá com o discurso da direita. É o resultado aí do Lula aí tirando foto com esse Quaquá, né? É por isso que a esquerda não pode criticar aí a ação policial, porque faz a mesma coisa. Vai vendo aí se isso que o PT faz é pro bem do Brasil. Não criticar certas pessoas do próprio PT, né? Deve ser que para eles isso deve ser um bem pro Brasil, que eles estão fazendo um incrível feito, né? O Toffoli pegou a investigação toda do Master, decretou sigilo. Ou seja, ninguém vai saber o que a população deve saber. Mas sabe por quê, cara? Para garantir que o processo não vai ser contaminado, para não ter que recomeçar nada, entendeu? Isso é para ele ser um processo, entendeu? Que funciona, célere. E aí a gente precisa confiar que é isso mesmo. Cara, aí tem a história porque o STF tem... É bem isso, né? Você veja, que eu falei aqui, o Lula disse, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou dar um exemplo, tá? Ele criticou muito o Bolsonaro, ele disse que quando ele entrasse lá, ele ia acabar com esse troço de desmatamento, ia botar o exército, ia limpar aquilo de garimpeiro. Aí você vai me falar, pô, cara, mas você é um desinformado, né? Pô, o Lula reduziu. Realmente. Só que assim, olha. Eu fui induzido pelo papo dele, porque ele falou que ele ia acabar com isso. Ele não falou que ia reduzir. Entendeu? Mas é difícil. Mas os custos. Mas os gastos. Pô, então, não prometa. Porque eu votei nele e esse foi um dos motivos de eu ter votado. E ele não acabou. E acho que nem botou o exército lá como ele falou que ia fazer. Ele falou que ia fazer diferente do Bolsonaro. De certa forma fez, né? Mas não foi exatamente isso que ele fez, não é exatamente o que ele... Eu entendi que ele disse. Que ele falou
ia botar um exército pra acabar com isso. Então, assim, eu tenho que acreditar, né? E aí ele não cumpre, mas ele foi lá, conseguiu o que ele queria, e o que eu queria que eu esperasse que ele fosse fazer, ele não fez. E aí? Aí eu chupo o dedo e vida que segue. Isso não dá uma sensação de impunidade, não? Porque pra mim dá. A gente precisa cobrar mais e parar de ficar sendo gado.